Você já sentiu que estava dividida entre dois mundos, sem saber ao certo quem realmente é? Já passou por momentos difíceis que pareciam te arrancar da sua zona de conforto, mas depois percebeu que eles te tornaram mais forte? No vídeo de hoje, vamos explorar a fascinante história de Perséfone, uma das deusas mais enigmáticas da mitologia grega, e como sua jornada reflete os desafios e transformações do universo feminino. Além disso, vamos mergulhar nas interpretações de Jung e Freud para entender como esse mito pode nos ensinar sobre autoconhecimento, empoderamento e o poder da sombra dentro de cada um de nós. Fique até o final, porque essa análise pode mudar a forma como você enxerga sua própria jornada. Capítulo 1. O mito de Perséfone. A jornada da deusa entre dois mundos. O mito de Perséfone é uma das narrativas mais profundas da mitologia grega, simbolizando transformação, dualidade e ciclos de renascimento. Filha de Deméter, a deusa da colheita, Perséfone é raptada por Hades e levada ao submundo, onde se torna sua rainha. Esse evento marca uma transição brutal de inocência para a maturidade, espelhando a jornada da mulher na passagem da juventude para a vida adulta. Sua estadia no submundo e seu retorno à superfície criam um equilíbrio entre luz e sombra, vida e morte, crescimento e introspecção. O simbolismo desse mito vai além de um simples conto mitológico. Ele representa as forças psicológicas femininas e os ciclos internos que cada mulher enfrenta ao longo da vida. O fato de Perséfone ter que retornar ao submundo a cada ciclo reflete os períodos de recolhimento, transformação e ressurreição do próprio feminino. Essa jornada também pode ser vista como uma metáfora para a psique humana, que frequentemente precisa mergulhar na escuridão para encontrar sua verdadeira luz. Assim, Perséfone não é apenas a vítima do rapto, mas uma deusa que atravessa o desconhecido e retorna com sabedoria. A história de Perséfone também pode ser interpretada como um arquétipo da iniciação, um rito de passagem essencial para a evolução feminina. Ao longo da história, as mulheres foram condicionadas a associar essa transformação com medo e perda, mas na realidade, é um processo de crescimento e empoderamento. Ao entender o mito sob essa perspectiva, podemos enxergar a importância de abraçar nossas sombras e reconhecer que cada fase da vida traz consigo uma nova versão de nós mesmos. Capítulo 2. O arquétipo de Perséfone. A donzela, a rainha e a sombra feminina. O arquétipo de Perséfone é um dos mais complexos dentro do universo feminino, pois ele transita entre duas forças opostas, a inocência e o poder. No início do mito, Perséfone representa a donzela ingênua, vivendo sob a proteção materna. No entanto, ao ser levada ao submundo, ela passa por uma transformação profunda, tornando-se rainha ao lado de Hades. Essa dualidade simboliza a jornada da mulher que, ao longo da vida, transita entre diferentes papéis e descobre sua própria força. A donzela se torna soberana, mas não sem antes enfrentar seus próprios medos e sombras. A figura de Perséfone também carrega o arquétipo da mulher que precisa conciliar dois mundos, o da luz e o das sombras. Esse processo pode ser visto no amadurecimento feminino, quando a inocência precisa dar espaço à sabedoria adquirida por meio de experiências dolorosas. Muitas mulheres se identificam com esse ciclo, pois a sociedade frequentemente impõe o papel da pureza e da obediência, ignorando o poder que surge da superação das adversidades. Perséfone não apenas sobrevive ao submundo, mas aprende a governá-lo, mostrando que a escuridão pode ser uma fonte de poder e autoconhecimento. Além disso, o arquétipo de Perséfone reflete um dos dilemas centrais da psique feminina, a dualidade entre dependência e autonomia. Inicialmente, ela é definida pela relação com sua mãe e depois por seu marido, mas ao longo do mito, ela constrói sua própria identidade. Esse mesmo processo ocorre no desenvolvimento psicológico de muitas mulheres, que precisam romper com padrões estabelecidos para reivindicar seu espaço e sua voz. O mito, portanto, não é apenas uma história antiga, mas uma representação atemporal dos desafios e da evolução do feminino. Capítulo 3. Jung e Freud. Duas visões sobre o arquétipo de Perséfone.
Carl Gustav Jung e Sigmund Freud, dois dos maiores nomes da psicologia, ofereceram perspectivas distintas sobre os mitos e arquétipos, incluindo o de Perséfone. Enquanto Freud interpretava os mitos sob uma ótica mais ligada à psicanálise e ao inconsciente reprimido, Jung via essas histórias como expressões simbólicas do inconsciente coletivo, um repositório de padrões universais que moldam a psique humana. No caso de Perséfone, Freud poderia enxergar o mito como uma manifestação do desejo reprimido e do complexo de Édipo, sugerindo que a relação entre Deméter e Perséfone representa um vínculo materno intenso, que é rompido com a introdução de uma figura masculina dominante. Para Freud, a descida ao submundo poderia simbolizar um desejo inconsciente pelo interdito, pelo proibido, além da ideia de submissão à figura masculina de Hades. Jung, por outro lado, via Perséfone como um arquétipo essencial para a jornada feminina de individuação. Ele sugeria que cada mulher carrega dentro de si a donzela e a rainha do submundo, e que a verdadeira maturidade ocorre quando essas duas facetas são integradas. O inconsciente coletivo arquetípico nos ensina que Perséfone não é apenas uma vítima do rapto, mas uma protagonista do próprio destino, capaz de transitar entre mundos e compreender aspectos ocultos da psique humana. Jung também relacionava o mito à ânima, o aspecto feminino do inconsciente, que se desenvolve conforme o indivíduo se aprofunda no autoconhecimento. A jornada de Perséfone, portanto, seria um paralelo à busca pela totalidade psicológica, onde a mulher abandona a inocência ingênua e abraça sua sombra, tornando-se completa. O contraste entre Freud e Jung, nesse contexto, reflete duas formas de interpretar o feminino e seus desafios psicológicos. Enquanto Freud enfatizava o papel do desejo e dos impulsos reprimidos, Jung destacava a jornada arquetípica e a necessidade de integração dos opostos. No mundo contemporâneo, essa dualidade se manifesta na forma como as mulheres lidam com sua identidade. São encorajadas a serem independentes e poderosas, mas ao mesmo tempo ainda enfrentam pressões sociais que as colocam em papéis limitantes. O mito de Perséfone, analisado sob essas duas óticas, nos convida a refletir sobre como o feminino é percebido e como cada mulher pode interpretar sua própria jornada de transformação. Capítulo 4. A jornada de Perséfone e a psicologia feminina contemporânea. O mito de Perséfone continua sendo uma poderosa metáfora para a psicologia feminina na sociedade moderna. Muitas mulheres passam por um processo semelhante ao da deusa, sendo inicialmente protegidas ou limitadas por estruturas familiares e sociais, até que uma experiência marcante as força a um despertar. Essa descida ao submundo pode se manifestar de várias formas: traumas, crises emocionais, desafios profissionais ou relacionamentos transformadores. Assim como Perséfone precisou se adaptar ao mundo de Hades, muitas mulheres precisam reconstruir sua identidade após enfrentarem desafios que as tiram de sua zona de conforto. A dualidade entre luz e sombra, presente no mito, é um elemento essencial no desenvolvimento da psique feminina. Muitas vezes, a sociedade tenta moldar a mulher em papéis pré-determinados, exigindo que ela seja dócil, agradável e submissa, enquanto esconde ou rejeita aspectos mais profundos da sua personalidade, como sua força, desejo e ambição. O arquétipo de Perséfone mostra que a mulher não precisa escolher entre um lado ou outro, mas sim integrar ambos. O amadurecimento psicológico ocorre quando a inocência da donzela dá espaço à sabedoria da rainha do submundo, permitindo que a mulher transite entre diferentes aspectos de sua própria natureza sem se sentir fragmentada. Na psicologia contemporânea, essa jornada é reconhecida como um processo de individuação, um conceito desenvolvido por Jung para descrever o caminho de autodescoberta e integração dos aspectos inconscientes da personalidade. A mulher moderna, assim como Perséfone, precisa aprender a equilibrar suas múltiplas facetas, enfrentando tanto as pressões externas quanto seus próprios conflitos internos. Ao aceitar sua própria profundidade, suas dores e transformações, ela encontra um novo nível de consciência e poder pessoal. O mito de Perséfone, portanto, não é apenas uma história antiga, mas um roteiro atemporal para todas as mulheres, que buscam compreender e aceitar sua verdadeira essência.
Capítulo 5. O mito de Perséfone como ferramenta de empoderamento feminino. O mito de Perséfone pode ser utilizado como uma ferramenta poderosa para o empoderamento feminino, pois ensina que a transformação e a adversidade não são apenas desafios, mas oportunidades de crescimento. Muitas mulheres passam por momentos de crise, onde sentem que perderam o controle sobre suas vidas, seja por relações abusivas, expectativas sociais ou dificuldades pessoais. No entanto, assim como Perséfone encontrou sua força no submundo, essas experiências podem servir como catalisadoras para a descoberta da própria identidade. A chave para essa transformação está na aceitação da jornada e no reconhecimento de que cada fase da vida contribui para a construção de uma versão mais completa e autêntica de si mesma. Ao reconhecer o arquétipo de Perséfone dentro de si, a mulher pode aprender a transitar entre os diferentes aspectos da sua personalidade, sem se sentir presa a um único papel. Assim como Perséfone não pertence exclusivamente ao mundo da mãe, Deméter, nem ao mundo do marido, Hades, a mulher contemporânea também pode reivindicar sua autonomia sem ser definida exclusivamente por sua relação com os outros. Esse equilíbrio entre independência e conexão, luz e sombra, é essencial para que cada mulher possa viver sua autenticidade, sem medo de julgamentos externos. A jornada de Perséfone nos lembra que é possível ser forte e sensível, poderosa e vulnerável, sem que uma característica anule a outra. No contexto atual, o mito de Perséfone pode ser um convite para que as mulheres enxerguem suas dificuldades como etapas de um processo maior. Em vez de temer as mudanças e os desafios, é possível abraçá-los como parte de uma evolução pessoal inevitável. O empoderamento feminino não está apenas na busca por força exterior, mas na capacidade de aceitar e integrar todas as facetas da própria psique. Assim, a história de Perséfone continua viva, inspirando gerações de mulheres a se apropriarem de sua jornada e se tornarem protagonistas de suas próprias vidas. O mito de Perséfone não é apenas uma história antiga. É um espelho poderoso da jornada feminina, cheia de desafios, descobertas e transformações. Seja no mundo da mitologia ou na psicologia moderna, essa narrativa nos ensina que toda mulher carrega dentro de si a donzela e a rainha do submundo, e que integrar essas forças é o caminho para o verdadeiro empoderamento. Se você gostou dessa análise e quer mais conteúdo sobre mitologia, psicologia e autoconhecimento, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado e até a próxima!